Queridos amigos e amigas, alegria de estarmos mais uma vez estudando os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, hoje recordando e reflexionando sobre a parábola do Filho Pródigo. Nós vamos utilizar para isso o Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, onde ele chama essa parábola de parábola dos dois filhos. Ela consta no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 21. Nós vamos assistir um pequeno vídeo sobre essa parábola e posteriormente nós vamos reflexionar, analisando os personagens dessa parábola e fazendo uma análise, uma reflexão íntima a respeito do que esses personagens têm a ver conosco. Como nós nos enquadramos, analisamos as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos nessa proposta de nos evangelizarmos, aproximando-nos de Deus e conquistando assim a nossa felicidade. Então, convido todos a permanecerem assistindo esse vídeo até o final, pois que no final do vídeo nós iremos fazer algumas recomendações baseadas nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: "Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence." E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: "Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros." E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: "Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho." Mas o pai disse aos seus servos: "Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado." E começaram a alegrar-se.
E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Vamos então analisar o texto, essa parábola. Nós temos aqui 3 personagens centrais. Ao nos referirmos a esses personagens, vamos fazer uma análise, vamos pensar assim: será que eu estou agindo como este ou como aquele personagem? Tenho alguns traços de personalidade semelhantes a algum destes personagens? Porque aqui nós também temos orientações de conduta. Então, inicialmente nós vemos na parábola, tá, que é colocado ali que existe um pai, que ele possui uma terra, tá, uma fazenda, onde ele tem lá os seus servos, os seus criados, tá, todos assalariados. E tem 2 filhos. Tá, tem o filho mais velho, tá, que esse naquela cultura, naquela sociedade hebraica, ele seria o herdeiro principal desse pai, herdando a maior parte da sua fortuna, e nós tínhamos ali um filho mais jovem, mais novo, que receberia uma parte menor conforme a lei dos judeus. Jamais se admitiria naquela época que um filho viesse pedir ao pai a sua parte da herança antes que esse pai morresse. Então isso era uma falta grave, gravíssima. Se fosse comparado a um pecado, seria um pecado assim o máximo, praticado por alguém que viesse pedir para o pai a sua parte da herança. Isso não seria dado. Então Jesus já faz essa parábola, e nesse momento ele estava na Galileia falando com os camponeses, e já chamou a atenção, porque Jesus ali fala de uma situação que seria impossível naquela cultura. Seria um ultraje, um crime, um filho pedir o adiantamento da sua herança. Seria como que pedir que o seu pai morresse para que ele pudesse receber. Então Jesus já chama a atenção daquela multidão que ouvia a parábola, porque estava falando de uma situação que era impossível para aquela cultura, um ultraje, um crime. Se isso realmente acontecesse naquele período, esse filho seria expulso da sociedade judaica. Seria considerado um criminoso e iria perder a sua herança, seria deserdado. Mas nessa parábola, Jesus desenvolve o texto, a história, contando que o pai deu para esse filho a sua parte da herança. E esse filho faz o que então? Cometendo esse crime contra o pai,
né, que diz que desonra, que tira a sua dignidade perante a família e perante a sociedade, esse filho parte com a sua herança. Nós já vemos ali que esse crime que ele comete é um crime também contra toda a sociedade, porque ele não quer mais trabalhar. Todos nós reencarnamos, todos nós nascemos para trabalharmos. Se quisermos saber um pouco mais a respeito da lei de trabalho, que é uma das leis divinas, podemos consultar ali a parte terceira de O Livro dos Espíritos, que fala da lei de trabalho. Na natureza todos trabalham, as plantas, os animais, o próprio átomo, por exemplo, tem ali os seus elétrons que não se negam a girar na sua órbita, mantendo o equilíbrio, a organização das moléculas e sustentando a matéria. Nós vemos também os anjos. Os anjos, os espíritos no mais alto grau de evolução, tal qual Jesus, não se negam a cocriarem o universo. As plantas não se negam a capturar o gás carbônico e devolver para a natureza o oxigênio. Os animais se reproduzem e mantêm o ecossistema de toda essa natureza para que haja uma progressão, uma evolução, não somente das espécies e a manutenção da vida, como também a manutenção de todo o ecossistema que nós podemos chamar de cosmos. Então todos nós devemos exercer o nosso papel, fazendo assim parte da providência divina. E esse filho aqui não quis. Ele quis usufruir dos recursos do trabalho do pai dele, né, utilizando da herança, para ir então para o mundo usufruir de prazeres que podemos chamar então de mundanos, que são prazeres do mundo, esquecendo que ele era um ser, acima de tudo, espiritual. Tá? O termo pródigo, ele tem a ver, o significado dele, um filho que seria pródigo seria um filho que estivesse vivendo dissolutamente, com devassidão e de forma libertina. E foi isso que esse filho fez. Esse filho saiu, foi por uma cidade distante e gastou lá toda a fortuna que ele havia recebido do pai. Só que chegou um momento que ele ficou pobre e essa cidade passou por um período de enorme carência. O que aconteceu então? Ele já então faminto, sem recursos tá? Foi trabalhar junto de alguns cidadãos que possuíam campos. E o que ele ia fazer lá? Ele ia apacentar, ele ia alimentar porcos. E aí está lá esse filho ingrato, né, alimentando os porcos com um alimento que não era digno das pessoas, de seres humanos. Era um alimento que era dado para os animais. Aí passava ele naquela condição de penúria, de dificuldades, dentro daquele local onde ficavam os porcos, na sujeira, e começava a reflexionar na sua situação de miséria material. Ele começou a reflexionar a respeito da vida que ele tinha, como que o pai o tratava. E ele constatou, chegou à conclusão de que ele havia sido um filho ingrato, que o que ele pediu para o pai era um absurdo. E recordou como que os servos, os criados do pai dele, viviam lá, naquelas terras do pai. Viviam com dignidade. O mais simples dos trabalhadores recebiam o pão, o alimento, tinham o salário. E ele pensou assim, poxa, eu não sou digno do meu pai, eu desonrei meu pai. Mas eu vou lá com humildade pedir para o meu pai perdão, né, na esperança de que ele permita que eu me torne um dos seus servos. Olha só essa reflexão da humildade do filho, né, da situação que ele ficou, né, como a gente estuda no Espiritismo, muitas situações nos chegam para humilhar o nosso orgulho. E nós que nos colocamos nessas situações de humilhação do orgulho, porque a gente se eleva
E conforme a lei, a gente sabe que será rebaixado. E assim aconteceu com o filho deste senhor. E aí ele pensa, poxa, eu vou retornar ao meu pai, quem sabe ele não me aceita como um servo. Porque na pior situação que eu possa estar lá, eu ainda terei dignidade, terei alimento, terei abrigo, serei tratado com respeito e poderei contribuir para essa comunidade da qual ele havia se afastado. E o filho, então, ele vai e retorna ao pai. E o que acontece, então? O que acontece é que o pai, vendo o filho retornar, cabisbaixo pela estrada, já próximo dessa fazenda, ele vê o filho e se enche de compaixão. Olha que interessante, né? Esse termo que é utilizado nesta passagem, compaixão. Ou seja, ele entra em compasso, ele desenvolve a empatia, consegue perceber o sentimento do filho. E o que ele faz? Ele corre e vai abraçar o filho e fica feliz com isso. Vamos fazer uma análise, então, até essa parte aqui. Todos nós erramos, todos nós cometemos os nossos pecados, que podem ser entendidos como tropeços, equívocos durante a nossa evolução. Nós queremos ser felizes e achamos que aquilo que nos dá sensação física agradável, aquele prazer físico, é felicidade. Acabamos descobrindo que não é felicidade. Porque eu posso ser jovem e ter muita saúde, e posso ter riquezas, e posso ter destaque social e ainda assim não ser feliz. Nós não vemos isso. Quantas pessoas usufruem da beleza física, que é material, da riqueza material, que tudo pode comprar, do sucesso, do destaque entre os homens, a dita fama, mas tem que tomar antidepressivos para dormir, porque são infelizes. E esse filho, ele era equivocado. Como nós que vivemos num mundo de provas e expiações, um dos propósitos do Espiritismo é vencer o materialismo, para que percebamos nós que a nossa realidade, a nossa essência é espiritual. E esse filho pediu algo que era absurdo para o pai. Imagina o desgosto desse pai, né, de pensar assim, poxa, o meu filho deseja a minha morte porque quer minha herança. Eu vou dar para ele a parte dele então. O pai poderia ficar ali muito magoado, muito ressentido. E não perdoar esse filho. Mas pelo contrário, o pai acolhe o filho, porque o filho passou numa situação que nós somos convidados, através do sofrimento, a despertarmos. A gente que faz a escolha, a gente pode optar pelo amor, e às vezes nós escolhemos a dor. E essa dor, ela vem porque nos afastamos das leis divinas, não cumprimos as leis divinas. O primeiro mandamento que nós temos lá no Decálogo, tá? Nós temos lá que Deus coloca que é Ele que nos criou, Ele é o nosso Senhor. Não devemos adorar a ninguém mais senão a Ele. E a maneira de adorar a Deus é cumprindo as suas leis. Hoje nós vemos muitos falsos cristos, falsos profetas, o que são muitos dos influenciadores, se não falsos profetas, com promessas de realizações, de felicidades, que são fugazes e ilusórias. Esse filho, através do sofrimento, despertou. E aí então ele retorna ao pai pedindo assim, ó, que ele possa servir ao pai. E não é esse o nosso propósito na reencarnação, de servirmos? Muitas pessoas dizem que amam e iniciam relacionamentos a fim de se servirem. Fazem os seus projetos individuais às custas do trabalho e do serviço do outro e dizem que amam. Aí tão logo não são correspondidos, já abandonam a família, o cônjuge, os filhos, por vezes também abandonam o próprio trabalho, a profissão que exercem, esquecendo que o nosso papel é de servir.
E feliz aquele que sabe fazer os outros felizes, de maneira cristã, mostrando que o verdadeiro prazer é o da consciência tranquila. Essa felicidade todos nós podemos ter, que é a felicidade daqueles que têm o sono dos justos. Hoje sofri, hoje tive dificuldades, mas cresci, evoluí e servi a Deus. Servi a Deus auxiliando os outros. Lembrando a frase de Francisco Cândido Xavier, de que Deus socorre a criatura através da criatura. Então fiz eu o meu papel, a minha natureza. Cumpri com a minha natureza de servir de maneira consciente, diferente das plantas, dos animais, dos minerais. Eu sirvo a Deus de maneira consciente, me tornando cada vez mais um co-criador. Estou a serviço da providência divina. E vai lá esse filho. Quando ele vê o pai, ele está lá cabisbaixo, né, arrastando os pés. Imaginemos a situação, como esse filho deve ter chegado ali, naquela sensação de ser indigno. E ele vai em direção ao pai, e que surpresa ele deve ter tido quando vê o pai correndo de braços abertos na sua direção. Esse pai, nós podemos entender, está representando o Deus na sua atitude, uma maneira pela qual todos nós devemos agir. Quando alguém vem na tentativa de reparar o mal que fez conosco, nós devemos acolher com alegria, não humilhando ainda mais. Quantas vezes na nossa história, nas nossas reencarnações e nessa própria vida, por vezes nós não agimos assim. Alguém quer reparar, quer pedir o perdão, e nós agimos de maneira que humilha aquele que quer se regenerar, que quer reparar o mal que fez. Lembrando, olha, eu não te disse que isso ia acontecer. E por vezes esperando que o outro se desculpe conosco, para que a gente venha a perdoar o outro. Esquecendo que só nos acontece aquilo que Deus permite. Então, se alguém faz algum mal para mim, é porque Deus assim permite, para que eu também evolua, venha a aprender a conhecer a sua lei na prática. Aquele que me faz mal está a serviço de Deus, porque Deus assim permite. Ele não é meu inimigo, meu adversário. Ele vem me trazer uma lição que Deus deseja que eu aprenda. E esse então inimigo ou adversário que criou algum problema para mim, alguma infelicidade, ele vem ali para o meu despertamento. E esse pai faz o quê? Abre os braços e acolhe o filho e não fica repreendendo, recriminando ele, perguntando o que ele fez, como é que ele gastou o dinheiro, agora tu aprendeu. Não humilhou o filho, abraçou. E mais do que isso, como nós vemos na sequência da parábola, esse pai vai lá e fala para os seus servos trazerem uma roupa para o filho, que era tida como uma roupa de gala, que os sacerdotes usavam. Disse, coloca o anel no dedo dele, coloca sandálias novas nos pés e mais. Vamos matar um novilho, vamos fazer uma festa para celebrar a volta desse filho. E é assim que Deus faz conosco. É assim que Jesus ensinou que nós devemos fazer. Antes dessa parábola, para esses mesmos camponeses, Jesus falou com eles, estava conversando com eles, dizendo, quem é que tendo 100 ovelhas e vendo que uma se desgarra e se perde, não larga as 99 e vai lá recuperar essa ovelha perdida, ou seja, trazer essa ovelha de volta para o caminho correto, o caminho seguro. E o único caminho seguro é o caminho que corresponde às leis divinas. Somente esse, não existe atalho. Serão equívocos, serão decepções, frustrações, tristezas que nós mesmos criamos para nós. Porque já conhecemos a lei de amor, sabemos que ela é soberana. Se agirmos com violência, com prepotência, com arrogância, com orgulho, com vaidade, nós estaremos transgredindo a lei. E isso se virará contra nós mesmos. É a escolha que nós fizemos.
Hoje, ao invés de lamentarmos o que nos ocorre, o que ocorre no mundo, nós devemos recordar que o que acontece simplesmente é a colheita daquilo que nós plantamos. Mas ao mesmo tempo que nós colhemos esse fruto amargo, nós temos a oportunidade de semear um novo futuro, fazendo um presente mais feliz, de realização por estarmos servindo a Deus. E aí esse pai vai lá e faz essa festa para esse filho, celebrando. Que bom que o filho retornou, sinal do seu progresso, né? Ele está salvo. Tanto que o pai coloca que é para fazer essa festa porque esse filho estava morto. Olha a colocação que interessante. E aí reflexionamos, morto como? Pois bem, a vida verdadeira, a vida eterna, é a vida com Deus. Então ele se afastou de Deus. Quando ele se afastou de Deus, ele perdeu o caminho da vida eterna. E aí então ele estava morto. E assim conosco, a oportunidade de renascermos todos os dias através da nossa reforma íntima. Mas aí estavam lá festejando, e aí tinham canções, uma alegria, e o outro filho, que era o filho mais velho, começa a chegar, retornando para casa de um dia de trabalho, e houve aquela festa, e chama um dos servos de seu pai e pergunta: o que está acontecendo aí? E aí ele diz: o teu filho retornou, o teu irmão retornou, e teu pai celebra com todos, estamos celebrando a volta do teu irmão. E ele se enche de indignação. Esse filho se enche de indignação. E não vai, e não entra na casa. E a parábola não conta se depois ele vai lá e se reconcilia e abraça com o irmão, ele não, a parábola não conta isso. Mas diz que esse filho revoltado não quer entrar na casa. E aí o pai sai da festa e vai lá conversar com esse filho. E pergunta qual é a indignação. E ele disse: pai, eu sempre estive contigo, sempre trabalhei, sempre te servi, sempre fui correto, cumpri todas as regras. Tá? E tu nem mataste, nem sacrificaste um cabrito para eu festejar com os meus amigos? E para esse irmão que é ingrato, indigno, tu ofereces um banquete desses? Festeja! E aí o pai dele fala algo bem semelhante com o que acontece conosco. Sempre. O pai dele diz: tu sempre esteve comigo, e tu sempre teve de tudo, né? Mas o teu irmão, ele estava perdido e retornou. Né? Ele coloca: tu estás sempre comigo e todas as coisas minhas são tuas. Ele coloca esse pai. E não é assim que a gente age, às vezes, como um filho ingrato. Às vezes a gente pensa que Deus nos abandonou. A gente pede o auxílio de Deus para a resolução dos nossos problemas, das nossas dificuldades, e às vezes nos sentimos sozinhos e abandonados, enquanto que o que acontece ali é que Deus está confiando, está certo de que nós vamos vencer. E aí ficamos com inveja dos outros, da realização dos outros. Às vezes não construímos, não damos o primeiro passo para a nossa salvação, para a nossa redenção, para a nossa felicidade, e já ficamos invejando o outro. Jesus não disse que ele vinha para os doentes? A mesma coisa desse pai. Esse pai pensa: quem mais precisa de mim agora, do meu apoio, da minha consideração, do meu perdão, para que persista agora no bem? É esse filho. Pois perdoando o filho, ele tira do filho aquele peso da culpa. E quantos de nós ficamos imobilizados, engessados no sentimento da culpa, improdutivos? E o pai aí está aliviando aquele fardo das costas do filho, fardo que o filho mesmo colocou, dizendo: agora segue esse caminho, tal qual Jesus disse, que o fardo dele é leve, o jugo é suave. Agora esse filho poderia progredir para o encontro com a felicidade, para a realização, servindo a todos. Esse filho não entendeu o que o pai colocou.
Parece que a parábola se encerra ali, esse filho ainda não tenha entendido, talvez estivesse ali alimentando ainda o sentimento de inveja, de indignação. O pai não disse que ele estava sempre com ele, que ele tinha tudo. Para que aquela indignação? E às vezes nós ficamos indignados assim, porque achamos que a vida não é justa, que nós estamos sofrendo, enquanto que na verdade estamos simplesmente colhendo o que nós semeamos. Um dia a colheita vem e o fruto vai ser conforme o que nós semeamos, o que nós plantamos. Não há como fugir disso. Nenhum de nós vai fugir. E aí cabe uma reflexão diante do sofrimento. O que eu preciso melhorar em mim para que eu seja mais feliz? Para que eu possa me libertar desse sofrimento, primeiramente retornar ao encontro do Pai, tal qual o Filho. Nós vivemos hoje um período de sofrimento mundial, é um sofrimento coletivo, e esse sofrimento vai se estender durante todo o período de transição planetária. E o nosso mundo só será feliz quando esse planeta se tornar um mundo feliz ou ditoso. Isso vem depois de um mundo de regeneração. A nossa proposta agora é de sermos justos, para experimentarmos a justiça, a equidade, a bondade, que não haja no mundo mais o orgulho, a vaidade, porque isso é característica de um mundo de regeneração, onde as pessoas já não agem com inveja, com orgulho, agem pelo bem comum, pelo bem de todos, sem a vaidade, sem a arrogância, olhando para todos e para tudo, compreendendo como que nós devemos servir. Essa parábola, então, nos traz muitas reflexões. Nós devemos nos comportar como pai que perdoa, aproximando, incentivando, acolhendo, amando. Nós devemos agir como filho que humildemente reconhece o seu erro e não se demora a retornar ao pai, a fim de servir, de viver nessa família fraterna, universal, que Deus nos promete e que depende das nossas atitudes, dos nossos sentimentos mais elevados. Devemos evitar de ficarmos olhando para a vida dos outros, nos comparando, porque todos sofrem, todos têm dificuldade. E às vezes a pessoa olha na vida do outro algo que parece bom, que parece bonito, que parece feliz, mas não conhece tudo que está envolvido ali, se aquilo é uma verdade, se aquilo é real, se aquilo não é fake, não é falso, não é uma mentira para as aparências sociais. Né? E também não compreendemos quando olhamos alguma felicidade do outro, o que mais acontece, porque as pessoas querem só o que é de bom, mas não querem o combo completo. Todos nós temos sofrimentos, temos padecimento, e tal qual o Pai, devemos nos sentirmos alegres, felizes e celebrarmos quando os outros vencem, porque o nosso mundo só será de regeneração quando nesse mundo todos forem merecedores de viverem em um mundo de regeneração. É esse o nosso destino. Agradeço a todos pela paciência de assistirem este vídeo, esta palestra, pedindo que continuem acompanhando as atividades da nossa Sociedade Paulo de Tarso no YouTube e no Facebook. Tenhamos nós a força, a perseverança de mantermos essa determinação de retorno ao Pai, compreendendo e praticando cada vez mais as suas leis. Muito obrigado.